Deus, que a graça e a paz permaneça conosco hoje e sempre. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso é Deus, Pai Criador. Perdoa-nos, Senhor, por nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, também por às vezes não estar contidos na Tua palavra, deixando que os afazeres do dia a dia tome nosso tempo, afastando de nós a leitura das Escrituras, buscando o entendimento e o melhor conhecimento através do derramado do Teu Espírito sobre cada um de nós, que nos dá a sabedoria necessária para entendermos a Tua palavra. Aceita este culto, Senhor, que é feito com amor e de todo o coração, para honrar e glorificar o Teu nome. Trazidas as palavras a todos nós neste dia, Senhor, de adoração ao Senhor, pelo Teu próprio Espírito Santo derramado neste ambiente e derramado sobre cada um de nós. Dá-nos a graça da Tua presença. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, verso de 22 a 32. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Queridos irmãos, esse texto maravilhoso vai nos revelar a bênção e a graça maravilhosa de Deus e a disposição do Senhor em estar conosco todos os dias na busca da transformação do nosso caráter. O nosso caráter pode ser transformado por Deus, assim como Ele fez com Jacó. Este texto nos revela o encontro transformador que Jacó teve com Deus. Perdão. E a grande transformação que aconteceu no seu caráter. Mas a pergunta que nós fazemos inicialmente, já aplicando esse texto em nossas vidas, é: quem de nós nos conhece? Porque para sermos transformados, para estarmos na presença do Senhor, para estarmos vivendo com o Senhor, nós precisamos perguntar a nós mesmos se nós nos conhecemos. Nos conhecemos a ponto de revelar nossos pecados a Deus,
de não deixar nenhuma mancha no nosso caráter espiritual, não deixar nenhuma fagulha, nenhuma farpa que venha a manchar a nossa integridade e a nossa personalidade diante do Senhor. Jacó foi um homem mentiroso, foi um homem que foi criado por uma mãe que o incentivou a mentir para tirar proveito daquilo que ele gostaria de obter. Rebeca, a mãe de Jacó, orientou de mal a ruim. E essa é a educação que hoje, nos tempos atuais, nós estamos vendo nas famílias, em todo o mundo, principalmente no nosso país, aqui no Brasil, onde as leis não estão funcionando, porque as pessoas estão burlando e buscando sempre estar burlando as leis de Deus e as leis do homem. Isso começa dentro da própria família, e é por isso que nós estamos sempre aqui dizendo e perguntando qual é a semente que nós estamos brotando em nossos corações, porque se orientarmos mal os nossos filhos, eles serão mal orientados, serão mal educados, serão desrespeitosos. As pessoas não querem mais respeitar o direito dos outros, procuram sempre estar burlando de alguma forma o interesse do outro, perturbando o seu ambiente, trazendo discórdia para o seu ambiente. Então, se um pai de família, se a mãe de família educa e orienta seu filho a fim de que ele coloque na cabeça dele, na mente dele, que sempre tem que estar levando vantagem sobre os outros, vai se tornar um mentiroso. E o difícil é justamente reconhecer a si como mentiroso e pecador e entregar a Deus verdadeiramente. Jacó, enquanto não fez isso, ele não recebeu a bênção. E assim também somos nós. Nós mentimos a cada instante para poder ter alguma vantagem, para tirar proveito de uma situação diante de qualquer pessoa que nós conhecemos. As famílias estão perdidas, os pais estão deixando os filhos viver de qualquer jeito. Não buscam a palavra de Deus, não buscam andar nos caminhos do Senhor e nem se perguntam se verdadeiramente se conhecem. Porque o estudo da palavra de Deus é livre, buscar o Senhor também é livre. Não temos mais tempo de estar esperando algo acontecer, porque já está acontecendo. As coisas já estão aí diante de cada um de nós. E ainda estamos fazendo vistas grossas para não poder estar na presença de Deus. Então, queridos, entendam que enquanto eu não me conhecer, enquanto eu não buscar verdadeiramente a Deus, não entender se o que eu quero na vida é bom para mim ou não, nós temos que buscar esse conhecimento rápido, internalizar em nossos corações e caminhar os nossos caminhos, seja ele qual for. O que é que eu quero na minha vida? O que é que eu espero de Deus nesta vida? O que é que eu espero dos homens desta vida? O que é que eu espero do mundo nesta vida? O que é que eu quero? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer. O que é que eu quero? Ou o que queremos? Porque às vezes não queremos caminhar com o outro e atrapalhamos a caminhada não só da pessoa, mas também do outro. Jacó, quando estava na barriga da mãe, no momento do parto, ele já estava segurando no calcanhar do irmão mais velho. E esta passagem nos revela onde o menor vai reinar sobre o maior. Mas Rebeca não teve a paciência de esperar que as coisas se cumprissem. Adiantou o processo e levou o filho a ser um mentiroso. Jacó, o nome de Jacó,
significa enganador. Aquele que pegou, segurou no calcanhar, ou que segura no calcanhar, enganador. Mas o Senhor vem com toda a boa vontade para transformar o caráter de Jacó, assim como também Ele espera que seja transformado o nosso caráter. Em Gênesis 25, de 29 a 31, a palavra de Deus vai dizer: Jacó tinha feito o ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ou seja, inconscientemente Jacó era adepto da teoria maquiavélica de que os fins justificam os meios. Desde cedo ele aprendeu a usar todos os meios para alcançar seus interesses, devido à criação, devido à orientação errônea de sua própria mãe. Ele queria receber a bênção da primogenitura, e a Bíblia vai nos revelar também que Esaú sofreu por isso, porque não fez pouco caso da primogenitura, porque a palavra de Deus vai dizer para nós que todos nós devemos consagrar a Deus toda primogênita. E esse direito de primogenitura não pode ser tirado por ninguém, a não ser o próprio Deus. Então, Jacó já vinha articulando meios para enganar, e ele, com fome, Esaú acaba trocando a sua bênção da primogenitura por um prato de comida. E nós, nos dias atuais, estamos nos vendendo por muito menos do que isso, digamos até por centavos de real. Estamos nos deixando vender, estamos nos colocando numa posição complicada quando nós abrimos mão para prejudicar alguém e receber tão pouco por isso. Esaú vendeu a sua primogenitura, desfez da sua primogenitura, desfez da presença de Deus na sua vida, trocando por um prato de comida. E quantas pessoas atualmente fazem isso? Aproveitam a oportunidade da dificuldade do outro e dizem: não, eu vou te dar essa água, mas eu quero que você me dê seu carro, me dê sua casa, me dê sua camisa. Toma alguma coisa. E o indivíduo no desespero, porque não tem fé em Deus, porque não busca o Senhor, porque não entende a obra de Deus na sua vida, ele cede e fica descamisado, passando frio por um copo com água. É assim que nós estamos vivendo, queridos, nos dias atuais. E isso é um grande risco. As igrejas estão cheias de pessoas agindo desta forma, principalmente pregadores, tirando do outro aquilo que ele não tem, por interesse próprio. E a pessoa, no desespero pela confiança no homem e não em Jesus, acaba cedendo e enfrenta dificuldades, mas quer agradar o pastor ou a sua igreja. Tudo antibíblico. Esaú pecou gravemente contra Deus. Jacó também errou. Gênesis 27, 5 a 13. Nós vamos ver a história, o relato de Rebeca, sua mãe, que chegou a conseguir o que ele queria. No dia que Esaú ia receber a bênção do pai, Isaac, a mãe de Jacó encontrou um meio. Ela, ouvindo a conversa dele com Esaú, trabalha a mente do filho, vai, pega um carneiro, um novilho, bem novinho, eu vou fazer uma comida, um ensopado que seu pai mais gosta. Ele vai dizer: mãe, mas Jacó é um homem peludo, eu sou homem liso,
eu não tenho pelo, ele vai desconfiar do tocar nele. Ele diz, não se preocupe, faça o que eu estou mandando. E assim ele fez. Enquanto Esaú estava caçando, ela preparou um guisado gostoso e pegou a roupa de Esaú e vestiu em Jacó para ficar com o cheiro dele, e pegou a pele, o pelo do animal e colocou sobre seu peito, sobre suas mãos. E quando Isaac toca, que ele estava doente, estava quase cego, praticamente cego, chegava mais nada devido à idade, ele toca, não reconhece e abençoa, usando de meios ilícitos para burlar a lei de Deus. Quantos de nós atualmente fazemos isso? Infelizmente é uma tristeza a nossa justiça brasileira, burlando a lei por interesses próprios. Quantas pessoas buscam burlar as leis para ter proveito de algo, achando que está prejudicando o outro, que realmente está prejudicando, mas o prejuízo maior será na vida dele, porque eles não vão alcançar a bênção que Jacó alcançou, porque Jacó já estava programado por Deus, e nós aqui não estamos ainda, mas estamos querendo vencer a lei de Deus, e não venceremos, porque a própria palavra é promessa de Deus, que todos aqueles que mexem, que buscam a prejudicar um servo do Senhor, receberá o teu juízo. O problema é quando o juízo vem, eles querem sempre apontar para o outro. Ah, eu estou passando por isso por causa de você. Ah, porque você fez isso. Ah, porque você me orientou a isso. Mas ele é incapaz de assumir, enquanto Jacó não assumiu o pecado dele diante de Deus, ele não recebeu a bênção. Ele não recebeu. Foi por isso que eu disse no início, o que é que nós verdadeiramente queremos. Antes de tomar qualquer atitude, eu tenho que conhecer a mim mesmo e perguntar para mim o que é que eu quero. A minha atitude vai prejudicar alguém? Então não vou tomar essa atitude. Mas se eu resolver tomar essa atitude, tenha certeza que o prejuízo maior será sempre meu, ou daquele que resolver agir ilicitamente diante de Deus. E esse era o caráter deformador que Rebeca construiu na vida de Jacó. Só que lá no Gênesis capítulo 29, versos 21 a 30, você vai ver lá, Jacó enganou Esaú e enganou Isaac, mas ele achou alguém que enganou ele muito mais, seu tio Labão. Quando ele foge para Padã Aram, para a casa do tio, com medo de Esaú, porque recebeu a bênção e Esaú descobriu, ele encontra um homem mais enganador do que ele. Ele viu Raquel e se apaixonou, mas ela era a filha mais nova, e Lia era outra filha de Labão, era mais velha. E ele então diz que vai trabalhar 7 anos, promete Labão, beleza, então você trabalha 7 anos pela mão da minha filha. E quando ele foi casar, casava-se com o rosto coberto. Quando ele descobriu ao amanhecer que não era Raquel, ele vai até Labão, se você me enganou, olha a cobrança já começando, que Deus não deixa nada barato. E depois ele trabalha mais 7 anos para ter Raquel como esposa, e a tem depois de 7 anos, e trabalhou mais 7 anos, porque Deus é justo e bom, mas fez dele um homem rico, porque ele já era abençoado por Deus. E ele então começou a desprezar Lia e amava mais Raquel, mas Deus abriu a mato de Lia e lhe teve filhos quando Raquel era estéril. Deus não faz nada, queridos, nada em oculto, tudo é revelado. Nós é que ainda não temos a capacidade de compreender a Deus, porque não estamos contritos na sua
sua palavra, não estamos contritos na fé, na ressurreição de Jesus e na sua morte na cruz, que nos livrou do pecado. Nós precisamos, queridos, estar contritos no sangue fervoroso de Cristo. E ele cai, e é enganado. E enganou, ele foi tão enganado, que nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 31, versos de 6 a 7. Olha que a palavra de Deus é maravilhosa e vai me revelar. Vocês mesmas sabem, falando com as mulheres dele, que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mais. Observe, 10 vezes ele mudou o salário, porém Deus não permitiu que ele prejudicasse. Essa é a lei da semeadura, queridos, está lá em Colossenses 3, 23, 25. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, e quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Deus não abre mão, Deus não perdoa se você for desobediente, desonesto, propositadamente. Ele era enganador, ele enganou Esaú e o pai, mas foi enganado por 10 vezes. Ele achou alguém mais esperto do que ele. E depois ele vai entrar com o caráter transformado que nós estudamos nesse texto. Gênesis 32, 27. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse, no verso 28, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Ele tinha enganado Esaú e Isaac. Quando falamos a verdade, revelamos nossas fraquezas ao Senhor, nós precisamos fazer isso todos os dias, revelar a Deus nossos pecados e as nossas fraquezas, buscando sempre o entendimento interno daquilo que eu quero para a minha vida e para a vida do próximo. Que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá na frente: cuidem uns dos outros. Jesus vai afirmar: cuide um dos outros. Deus está dizendo: cuide um dos outros. Mas nós estamos nos preocupando apenas conosco mesmos, sendo egoístas, sendo ruins, fazendo questão de não ser humilde, ser perverso e maldoso, buscando sempre o prejuízo do próximo. E isso é inaceitável para aqueles, principalmente aqueles que estão dentro da palavra do Senhor, que estão caminhando com Deus. Queridos, o que é que nós queremos para nossas vidas? Respondam em seus corações. Deus está pronto para nos transformar, nos abençoar sempre. Ele faz questão de palavras. Nós já estudamos aqui várias passagens bíblicas em que Deus está dizendo: busque a mim, busque a mim, busque a mim. Eu estou aqui, eu me permito ser encontrado. Eu preciso que vocês me encontrem, diz o Senhor. Eu bato a tua porta, você não abre. Eu falo com você, você não ouve. Eu estou aqui o tempo todo. Ele está dizendo: eu estou aqui à disposição de vocês. Vocês precisam encontrar a Deus. O tempo todo ele está dizendo isso. Mas nós não queremos. Estamos fugindo do nosso compromisso com o Senhor. Gênesis 32, 28. Nós estamos aqui. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. O Senhor transformou a vida, o caráter de Jacó. E quando nós temos
a transformação de caráter, porque, queridos, vou dizer a vocês, de pureza d'alma, não há, eu já falei isso algumas vezes, e fora até da igreja com algumas pessoas, e quando eu estava até em sala de aula, dizia a mesma coisa, não tem como você ter uma experiência com Jesus, você ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Não tem como o indivíduo ter esse contato verdadeiro com o Senhor, essa experiência única com Deus e muito particular, e não modificar. É impossível o indivíduo continuar pensando da mesma forma que pensava anteriormente. E isso eu posso afirmar para vocês, como todos aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Não tem como você estudar a Bíblia e pensar de forma diferente. Não tem como você entender a Deus, entender Jesus, começar a andar nos seus caminhos e ver o mundo da mesma forma que víamos antes. Não tem como. É mudança de caráter, é transformação interior. Por isso que Deus fez com Jacó e está fazendo com cada um de nós. Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Então se permitam, queridos, para serem alcançados pela bênção de Deus e terem seus caráteres transformados, porque isso é glória para Deus e é graça derramada sobre nós imerecidamente. Ele quer transformar. Ele transformou tanto a vida de Jacó, que quando o anjo tocou na sua coxa e desmanchou o seu quadril, até o andar dele foi modificado, ele começou a andar mancando. Observe que quando nós estamos transformados por Deus, até o nosso caminhar muda, até o nosso olhar muda, a nossa forma de se expressar muda, a nossa forma de gesticular muda. Ai, irmão, mas que maluquice é essa? Como é que nós vamos saber disso? Nós não iremos saber disso, mas vamos ouvir as pessoas ao nosso redor confirmar e dizer uns aos outros: poxa, aquele irmão até uma data diferente, alguma coisa aconteceu na vida dele. Quem conhece vai dizer: não, ele se converteu ao Senhor, ele é um pregador ou é um obreiro da igreja Y ou X. Ah, ele modificou até a fala, ele chega aqui agora no meio da gente, conversa de forma mais tranquila, nós entendemos mais a sua linguagem. Até a forma de dar um tchau, um adeus, é modificado. É assim que Deus trabalha, mas nós não percebemos. E é assim que tem que ser, porque se nós percebermos, vamos ficar soberbos. Porque tem gente que acha, né, que entra na igreja hoje e já está salvo. O mundo todo não presta, ele sozinho está salvo. Ele só. Porque Deus não diz que ninguém está salvo, a salvação virá no final. Mas ele entra na igreja hoje e acha que já está salvo. Porque isso, porque muita gente prega essa mentira. Jacó teve que esperar o tempo dele. Deus transformou o caráter de Jacó. Inclusive deu um novo nome. Jacó enganador. Seu nome agora será Israel. Aquele que prevaleceu com Deus, aquele que lutou com Deus e venceu, aquele escolhido por Deus, porque não tem um termo ainda que os estudiosos entrem em consenso, mas indica-se aceitável que é aquele que caiu nas graças de Deus. Israel mudou seu nome, Deus muda até o nome. Ah, mas pastor, onde é que está na Bíblia isso? Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, Sarai para Sara, Saulo para Paulo. E quando essa mudança de nome ocorre, segundo as Escrituras, é um novo começo na vida daqueles que tiveram seus caráteres transformados por Deus. Não tem como nós encontrarmos o Senhor, termos uma experiência com o Senhor e pensar da mesma forma anterior que nós pensávamos. Não existe, querido. Não tem como mais. Porque se continuarmos fazendo isso, somos mentirosos. Estamos tentando enganar a Deus e somos enganadores
de nós mesmos, porque a Deus não enganamos. Podemos enganar o outro, né? Mas a Deus jamais. E é assim que o Senhor funciona, e o Senhor exige de cada um de nós. Salmo 51, 10, o Salmo de Davi, Salmo 51, quando ele se arrepende, Salmo de arrependimento, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. A transformação do caráter deformado de um homem começa de dentro para fora. Ah, mas eu posso obrigar o indivíduo a mudar o caráter? Não. Ah, eu posso fazer com que o indivíduo venha seguir a Deus? Não. Porque essa escolha é individual. Vem quem quer, ninguém é obrigado. Mas se eu não sou obrigado aí também, não temos que atrapalhar a vida do outro que está buscando. Porque a ira de Deus vai cair sobre esse indivíduo. Não tenha dúvida disso. Mas eles não compreendem. Só compreendem quando estão no fundo do poço. Que na maioria das vezes as pessoas esperam chegar no fundo do poço para estender a mão para Deus. E Deus, na sua divina misericórdia, Ele estende a sua mão e tira do fundo do poço. E na maioria das vezes as pessoas não compreendem isso e voltam para o mesmo caminho. E quando cai novamente no poço, é difícil para ser tirado. Amém? É assim que o Senhor espera de cada um de nós. Ele está pronto para transformar o nosso caráter deformado. Quem entendeu, diga amém. E concluindo, queridos, nós vamos ver que o Senhor esteve ao lado dos grandes homens da Bíblia: Moisés, Josué, Davi, os profetas, os reis, todos que eles escolheram, todos foram ricos, todos foram transformados, todos foram abençoados, todos alcançaram graça diante do Pai. Começou lá com Noé, a família: você caiu na minha graça, faça uma arca que eu vou destruir esse povo. Povo incrédulo, ingrato, miserável, ruim, perverso, deformador, explorador, adúlteros, prostitutos. O Senhor exterminou naquela promessa que Ele não pode quebrar. E disse a Noé: agora, depois do dilúvio, eu não vou me meter mais nisso. Agora é com vocês. Mas colocarei meu arco nos céus para vocês lembrarem da minha aliança e não destruir esse povo. Para mostrar para nós que nós mesmos estamos nos destruindo. E é o que está acontecendo nos dias atuais. Então, meus irmãos, querem ter um caráter transformado por Deus? Entregue-se ao Senhor. Comecem pensando o que eu quero para a minha vida. Quem sou eu e o que é que eu verdadeiramente quero. Eu quero estar com Cristo. Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero ser verdadeiramente um convertido no Senhor. Eu quero ser, além de convertido, ser batizado para firmar minha aliança com Deus. Ter fé no Senhor e fazer a boa obra. Perguntem-se e respondam nos seus corações. Isso é coisa interna, mas não se muda de nada de fora para dentro. O homem é modificado de dentro para fora. Quando quiser. Quando quiser. Jesus não obrigou ninguém a seguir. Amém? O Senhor nos abençoe. Nos cubra em paz. Que a graça e a paz do Mestre Jesus permaneça conosco. Teu Espírito sobre nós, reinando sempre em nossos corações. Nos dando sabedoria e entendimento da Tua palavra, Senhor, para sair daqui hoje edificado na Tua palavra e fortificado na fé. Recebamos a bênção dos apóstolos em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, estejam conosco hoje e sempre.
tenhamos um excelente início de semana.